tão perfeita. Humilhado aos teus pés de santidade, Senhor, nós encontramos nesta noite, uma noite abençoada de ceia do Senhor. Estamos aqui, Pai, para reverenciarmos aquele dia no Calvário, o qual o Senhor deu a sua vida em troca da nossa, nos redimindo, nos comprando, nos resgatando da morte e da condenação eterna. Estamos gratos nesta noite, Pai, por ter trazido teus filhos e filhas, Pai, para chegar diante da tua mesa, comer do pão, beber do vinho e lavar os teus pés na obediência da tua palavra. Pedimos a unção do teu Espírito, a inspiração divina, que o Senhor unge cada irmão, cada irmã, para compreender tua palavra, Senhor. Porque podemos pregar, ler a Bíblia, mas só o Senhor para entrar no coração e vindicar em cada coração. Pedimos que o Senhor tire toda coisa contrária, pensamento negativo, coisas de incredulidade, limpa o arraial e dê para nós uma boa atmosfera para o culto. Pedimos, entregamos em tuas mãos e pedimos mais, Pai, pelas peças de roupa que chegou aqui, já foi orados. Senhor, consagra, tire toda a enfermidade, tire todo o mal, cada mão levantada, cada irmão, cada necessidade, Pai, foi entregue em tuas santas mãos. Temos a certeza da vitória. E agora, Senhor, tome esse indigno pregador e fale ao teu povo, Pai. Sem ti, nós não damos conta. Estamos confiados na tua misericórdia, no teu perdão. Que nesta noite, Pai, é uma noite de ceia do Senhor, é uma noite de nós fazermos inventário, olhar para dentro de nós, ver a nossa condição na tua presença, de nós pedir a ti o perdão, pedir a tua misericórdia, para nós tomar a ceia dignamente. Não tomar indignamente, Pai, mas tomar dignamente na tua presença, merecedores da tua misericórdia e do teu perdão, porque somos falhos, errantes, cheios de debilidade, Senhor. Mas uma coisa temos certeza, nós cremos em ti e amamos a tua palavra. Então somente, Pai, abençoa esse culto de ceia do Senhor. Fala conosco pela tua palavra e assim, Pai, entregamos em tuas santas mãos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, amados. Tivemos ontem nosso culto de ensaio aqui. Deus abençoou, foi uma maravilha. Vamos ter mais. E como hoje é ceia, né? A hora não espera. Nós vamos apressar e já abrir as Escrituras Sagradas. Vamos abrir primeiro, irmão, no livro de Êxodo. Também estamos contentes pela presença de cada irmão, cada irmã também. Nosso irmão Antônio, né? Ali da Moreninha, congrega ali, pastor Jaime ali, né? Está conosco. Estou indo muito bonito aqui. Deus abençoe o irmão Antônio. Tá? Vem mais vezes, né? Sinta na casa do Pai Celestial. Nós vamos abrir, amados, em Êxodo 33, capítulo 33 do livro de Êxodo. Glórias. Estamos alegres, amados? Glória a Deus. A luta vem e passa, né, irmãos? Como diz o corinho, né? A luta vem e passa. Não desanima, não. Quem crê em Jesus Cristo? Oh, glória. 33, nós vamos ler a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 12. Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes, faze subir este povo, porém não me fazes saber a quem há de enviar comigo. Se tu disseste, conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho
e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos? Eu, o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco e separados seremos? Eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Amém? Agora, irmãos, vamos para 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, versículo 23. Glória a Deus. A leitura da ceia, irmãos. 11, 23 de 1 Coríntios diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, entre vós, muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Até aqui, amados, podeis assentar. Como eu disse, irmãos, hoje é dia de ceia e essa foi a escritura que Deus deu para nós hoje, para nós falarmos um pouquinho aquilo que Deus vai nos conceder nesta noite para falar. E hoje nós temos aqui essa escritura, a primeira falando da presença de Deus. Moisés exigiu de Deus, a sua presença. E Deus disse que enviaria a presença dele, que a presença dele faria eles descansar. Quer dizer, a presença de Deus é segurança para você, é segurança para nós. Então o que nós vamos falar um pouquinho hoje aqui na Ceia do Senhor é sobre a presença de Deus. Amém? Irmão Brana, mensageiro dessa era, no tempo dele ele pregou várias mensagens com o título Em Sua Presença. Amém? E com certeza, como 2 mais 2 é 4, nós estamos nesta noite na presença de Deus. Amém? Porque Deus, como diz Paulo, Deus não pode mentir. Capítulo 6 de Hebreus. É impossível que Deus minta. E ele disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio de vós. Amém? Então, com certeza, ele está aqui e nós estamos na sua presença. Amém? Nós temos que sempre, irmão, nunca deixar uma amnésia tomar conta de nós e fazer nós esquecermos da presença de Deus. Deus é o Jeová Shammah, é o Deus presente, né? O irmão Antônio falando do grande eu sou, né? Eu sou. O grande Jeová Shammah, o Deus presente, irmão.
né? Passado é passado, o futuro é dele, mas ele está sempre presente. Para quê? Para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos animar, para estar conosco. Deus não te desampara. Então não sei se vou conseguir pregar tudo aqui, irmão, meu pequeno rascunho, mas porque hoje é ceia, né? A hora voa, né, irmão? Então veja, quando entramos em sua presença, vemos quão pequenos somos. Quando você chega nesse patamar de realmente sentir a grande presença de Deus, você sente o quão pequeno você é. Eu já senti, irmão, isso muitas vezes. O seu coração fica pequenino, né? Porque você vê que Deus é um Deus, o grande Espírito Santo, ele é grande, irmão. O grande Espírito Santo, ele é muito poderoso, e enche o céu, terra, está em todas as 7 dimensões. Tá? Além dele estar, nós estarmos na presença dele, ele está dentro de nós também. Ele habita, né? O seu corpo, irmão e irmã, é o templo e a morada do Espírito Santo. Então você está constantemente na presença dele, e você também na presença de Deus. Então veja, quando em sua presença vemos quão pequenos somos. Finney, grande pregador, orou e se preparou. Adão se escondeu da presença de Deus quando o pecado entrou. Não resistiu ficar em sua presença. Você já notou, irmãos, que quando a pessoa peca, erra, falha, ela foge. Não vem na igreja mais, né, irmão? É igual o ditado dos pessoal que cria gado, né? O pessoal que cria gado, eles falam assim, quando o boi ou a vaca está bichado, ele vai para dentro da sarça do mato, fica isolado para lá, não quer ficar no meio não quer enturmar, porque está bichado. E a natureza prega para nós. Tá? Então, quando Adão errou, o que Adão fez? Fugia da presença de Deus. E Deus foi atrás, né, irmão? O profeta fala isso, né? Vários. O homem não procura Deus. É Deus que vai atrás. É Deus que procura o seu homem, né? Adão, Adão, onde tu está? Né? Está ali, irmão Adão, né? Esse é o terceiro Adão, porque o segundo é Cristo. Então, irmãos, Adão, onde tu está, Adão? Ah, Senhor, estou aqui escondidinho. Mas Adão, quem te mostrou, Adão, que você... Ah, Senhor, e começou, né, irmão? Vou entrar em detalhes. Mas o negócio que estamos falando de presença. Então, irmão, irmã, não fuja da presença de Deus. Se você está passando por uma luta, por uma dificuldade, não recua. Ah, mas eu sou culpado, eu sou falho, eu sou errante, eu não estou dando conta. Não recua. Vai para os braços de Deus, porque Ele, a sua presença, faz você descansar. A sua presença faz você tranquilizar a sua mente e coração. Amém? Não é fugir de Deus, é ir para mais perto de Deus. Porque quando você vai para perto de Deus, mesmo você estando em falha, Deus vai usar de misericórdia com você. Ainda há sangue no propiciatório. Jesus não é o juiz ainda. Jesus é o cordeiro sangrento. Quando falta sangue, ele põe a sua mão ali na sua ferida e tira mais um pouco de sangue e joga no propiciatório. Agora, quando o sangue cessar e ele se tornar o juiz, aí não tem mais perdão, irmão. Aí os dias de mediação terminou. O tempo de misericórdia cessou. Mas enquanto a misericórdia, não fuja da presença de Deus. Venha mais para perto de Deus. Amém? Então Adão fugiu, mas Deus foi atrás dele. Se nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, tiver alguém aqui tentando fugir de Deus, pode ter certeza que Deus vai atrás de você. Que Deus vai te chamar para você voltar. Amém? Voltar para a presença dele. Então veja, irmãos, Abraão no 17º capítulo do Gênesis, caiu por terra quando entrou na presença de Deus. Gênesis 16:16,
Abraão tinha 86 anos quando saiu da presença de Deus. Em Gênesis 17:1, ele volta para a presença de Deus. Com 86 anos, Abraão saiu da presença de Deus. Quando ele teve o problema com Agar. Quando ele se envolveu com Agar para trazer o Ismael. Abraão estava com 86 anos. Tá? Ali, Abraão saiu da presença de Deus. Tá, irmão? E quanto tempo ele ficou? 86, né, irmão? Ele ficou vários anos fora, né, irmão? Foi com 99 anos, praticamente, que Abraão retornou. Porque ele saiu da presença de Deus. Em Gênesis 17:1, ele volta. Lá em Gênesis 17:1, diz assim: Deus aparece a Abraão, né, e fala: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Em outra linguagem, Abraão, chega de meninice. Né? Abraão, chega de fazer coisa de menino. Lembra, irmão? Lá no Egito, o que ele fez? Falou para o faraó, né, irmão, que a Sara era sua irmã. Com medo do faraó mandar matar ele, né? Ali ele pregou uma meia mentira, né? Porque a Sara também era meia irmã dele, né? Mas mentirinha por mentirinha, né, irmão? Então Abraão, veja, saiu da presença de Deus, mas depois Deus vem e fala com ele: Abraão, entra na minha presença. E aí vem a palavra-chave: e ser perfeito. Mas pode ser perfeito? Claro, meus irmãos. A perfeição é de Deus, não é nossa. Nós somos cheios de imperfeições. Mas se você tiver a presença de Deus, se você tiver Deus em você, você é perfeito. Amém? Hebreus 6, verso 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, procuramos a perfeição. Pode ser perfeito? Pode, porque Deus falou que pode. Então, nesta noite, se tem algum Abraão que saiu da presença de Deus, nesta noite Deus está falando para você: Abraão, entra na minha presença nesta noite. Toma a ceia do Senhor, coma do pão, beba do vinho, lava seus pés, né? Entre em minha presença, Abraão, e sê perfeito. Deixa de meninice. Deixa de fazer coisa de menino. Porque Paulo fala: quando você chega a ser homem, você parou com as coisas de menino. Que coisa de menino? Levar as coisas, irmão, com falta de responsabilidade. Fala e não cumpre. Isso é meninice. A palavra do homem tem que ser sim, sim, não, não. Amém? Você tem que cumprir a sua palavra. Prometeu, cumpra. Tá certo? Seja responsável pelos atos. Assuma. Não faz igual Adão, que falou: a mulher que tu me desse, Senhor. A mulher que o Senhor me deu, olha aí. Só me deu problema. Aí Deus vai falar com a Eva: Senhor, a serpente me enganou. É um jogando a culpa no outro. Não. Devemos assumir as nossas responsabilidades. Se errou, corrige. Se tem falha, corrige. Porque é melhor você corrigir do que Deus te colocar na oficina. Né, irmão? Porque ele é o carpinteiro. Ele tem a grosa né? Ele tem a plaina de tirar a rebarba. Ele tem a lixa de lixar. Ele tem o pincel de pincelar. Ele é o carpinteiro. Nós somos o móvel de Deus. Nós somos a madeira de Deus. Ele corta nós, ele faz de nós o que ele quer. Amém? Então, nesta noite, anda na minha presença. Amém? Se você está fora, nesta noite, vem para a presença de Deus. Coma do pão, bebe do vinho, lava seus pés. Peça perdão. Senhor, vê o que Paulo fala no 11 de Coríntios? Para você tomar a ceia dignamente. Não indignamente. O que é tomar ceia indignamente? É tomar em pecado. Tomar em falha. Obrigado. Você não pode nem dar um dízimo, nem dar uma oferta se você tiver com problema. Né, irmão? Assim diz a Bíblia. Então, nesta noite, é noite de ceia, é uma noite abençoada. Posicione a sua alma.
posiciona seu espírito, se prepara nesta noite, entra na presença do Todo-Poderoso, diz para ele: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Sou teu servo, sou tua serva. Faça de mim o que o Senhor quiser de mim, Senhor. Usa-me. Não é isso, irmão? Eu estou ao seu dispor, ao seu trabalho, Senhor. Porque, irmão, nós estamos numa hora perigosíssima, hora do arrebatamento, hora da vinda do Senhor. Todas as profecias da Bíblia, praticamente 99% já se cumpriram. O que falta? O que falta, irmãos? Falta o arrebatamento. Tá? Cristo disse: se ele não abreviar os dias, nenhuma carne se salvaria, porque a coisa... Irmão, a igreja, em vez de aumentar, a igreja está minguando. O povo está enfraquecendo. O povo está ficando para trás. O povo está ficando, não vem nos cultos, não vem orar. Nós temos aqui pouquíssimas pessoas para oração. E precisamos orar. Nós não podemos... Nem fica um aqui para orar, para segurar, né, o facho do fogo da oração. Não pode, o diabo quer acabar com nós. Então, venha orar. Venha entrar na presença de Deus. Amém? Vamos seguir aqui, amados. Moisés, Abraão, tá muito bem. Moisés caiu em terra quando encontrou Deus na sarça. Moisés foi ver o que estava acontecendo na grande montanha de Deus, né? A montanha, o Horebe. E ele subiu lá em cima. Vou ver o que está acontecendo. E aí, irmãos, ele sobe, o monte fumegando, e os trovões rebombando, e fumaça. E ele vai subindo. Quando ele chega num certo esplanado, lá em cima, no pico da montanha, ele vê uma sarça, né, um pé de sarça ali, e fogo, né? Um fogo lambente, assim, queimando aquela sarça. E Moisés era um engenheiro, né? Moisés era um poliglota, falava vários idiomas, tinha muitas faculdades, vamos dizer assim. Ele estudou no Egito, né? Ele olhou aqui e falou: mas peraí, não pode, essa sarça queimando e as folhas continuam verdinhas. Quando menos espera, sai a voz de Deus daquele fogo. Moisés. Irmão, era para assombrar, né? Assustar, né? Alguém te chamar pelo nome assim, né? Mas como Moisés era um homem preparado, né? Ele não espantou, não. E Deus disse: Moisés, tire a sandália dos teus pés, que a terra que tu pisa é terra assim. Não mandou ele tirar o turbante, mandou tirar as sandálias. Para tirar as sandálias tem que ajoelhar. Moisés teve que se curvar na presença da voz de Deus. Amém? Hoje nós temos aqui a palavra escrita do Deus Todo-Poderoso. E nós estamos com nossos corações também curvados diante da presença do Todo-Poderoso. Amém? Moisés, ele viu o sarçal pegando fogo. Nós não vimos, né, irmão? Mas nós temos fé de tudo isso que aconteceu, porque ele diz: bem-aventurado os que não viram e creram. Amém? Nesta noite eu creio. Nesta noite o irmão crê, a irmã crê. Todos nós cremos, irmãos, na obra poderosa do Deus Todo-Poderoso. Nós cremos nesse Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Senão você não estaria aqui. Você crê nesta noite, meu irmão? A irmã, o irmão, crê nesta noite? Glória a Deus! Eu creio! Glória a Deus! Você tem que falar para o diabo te escutar. Eu creio. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. O segredo é crer. Você não pode ficar de boca fechada. Você tem que glorificar o Deus Todo-Poderoso. Você tem que dizer: eu creio. Eu tenho fé nele. Deus falou com Moisés, com os profetas, e agora fala conosco nesses últimos dias, através de uma mensagem poderosa. Uma mensagem que veio para restaurar, tirar nós do engodo religioso, tirar nós do pão de padaria, suco de uva, batismo trinitários, sistema de homens.
e colocar nós na plataforma de embarque, que é a mensagem da hora. Não é a mensagem de William Branham, irmão. É a mensagem de Jesus Cristo. O irmão Branham é só o instrumento. Nós somos só o instrumento por onde a palavra passou. Por isso que você lê lá, Evangelho de Mateus? Não. Não é Evangelho de Mateus. Não. É Evangelho de Jesus Cristo. Segundo Mateus. Segundo Marcos. Segundo João. Segundo Lucas. Você sabe o que é segundo? Segundo significa que ele narrou a biografia daquela pessoa. Mateus, Marcos, Lucas e João narrou a biografia de Jesus Cristo. Os que aconteceu no cotidiano dos 33 anos de Cristo foi narrado ali em Mateus, Marcos, Lucas e João. Por isso que é segundo, mas o evangelho não é deles. Porque o evangelho quer dizer boas novas. Quem trouxe as boas novas? Jesus Cristo. Amém? A Bíblia diz que a terra de Zebulon e Naftali viu uma grande luz. Amém? Que luz? Cristo. Você vai para Apocalipse 18, um anjo, né? Um anjo apareceu, ali em Apocalipse 18, e encheu a terra com a sua glória. Quem é esse anjo? O anjo de Deus. Cristo. O homem Jesus Cristo. Aí mais embaixo aparece outro anjo dizendo, sai dela, povo Deus, para que não seja participante dos seus pecados. Esse é outro anjo. É um anjo terreno. É um mensageiro terreno. Amém? Que veio falando conosco, em voz audível, dizendo para nós, sai do sistema errado. Sai do sistema falso. Se você quer a verdade, corra para Cristo enquanto é tempo. E aí você correu, e nós corremos, e estamos aqui. Amém? Quem opera a salvação é Ele. Nós não dá conta de nada. Por isso temos que estar na sua presença o tempo todo. Quando você ora, quando você lê a Bíblia, né, irmãos? Você chega aos pés de Deus e fala, Senhor, eu estou na tua presença, me ajuda, Senhor. Eu nunca saí da presença de Deus. Nunca saí. Eu nunca, desculpe aqui, eu posso ser até... eu nunca dei um passo para trás. Falar, agora eu vou apostatar na fé, não vou mais para a igreja, não quero mais saber, pelo menos um dia. Não, nunca. Falhas, temos falhas, mas não pecado. Pecado é incredulidade. Podemos ter falhas, mas não pecado. Tá? Aquele que é nascido de Deus não peca e o diabo não lhe toca. No homem interior. Pode tocar no homem exterior, que é a carne, com enfermidade, com alguma coisa. Pastor, mas a Bíblia diz que quem falar que não peca é mentiroso antes de nascer de novo. João não escreveu tudo. Antes de nascer de novo. Antes do homem ou uma mulher ter o novo nascimento, se ele falar que não peca, ele é um mentiroso. Mas depois que ele é renascido de Deus, amém? Já era, meu irmão. Acabou. Não há pecado em você. Por que a terra está segura? Porque tem irmãos e irmãs que creram, nasceram de novo e o diabo não pode te tocar. O diabo não pode fazer você pecar. Porque o profeta fala para ele fazer você pecar. Ele tem que entrar em você. Ele tem que te usar. Porque o diabo não pode fazer nada contra você, a não ser usando você mesmo. Mas ele não pode fazê-lo, porque o Todo-Poderoso está morando dentro de você. E ele está dentro da irmã e dentro do irmão. E ele te sela para o lado de fora. Se Deus te sela por dentro, o diabo fica selado do lado de fora. Ele não pode tocar em você. Amém? Irmão. O que é isso? Isso é estar na sua presença. Constantemente. Irmão, quando você entra na presença de Deus, desculpa o que eu vou falar aqui, tá? Você não pensa mais em ninguém. Mas e a família? Não. Salvação individual, irmão. Pai não salva filho, filho não salva irmão, esposa não salva marido, marido não salva esposa.
É individual. Deus opera a salvação individualmente. É você e somente você e mais ninguém. E você tem que cortar ainda os afetos. Porque muitas vezes os afetos te atrapalham. E quando você entra na presença de Deus, a presença de Deus, e você vai entrando na presença de Deus, é uma coisa tão gloriosa. E desculpa que eu vou falar. Que está até vontade de falar, Senhor, vamos subir? Não vou ficar mais aqui mesmo. Você toma nojo desse mundo. Você não quer mais ficar aqui. Mas, como estava falando com o irmão ainda agora, né? A gente só vai quando Deus, né? Eu falo, não, vou deixar você mais aí um pouco, porque eu preciso de você aí. Não fazer, né, irmão? Deus precisa do irmão. Deus... Ah, mas eu não sou nada. É sim, você é alguma coisa. Nem que seja nos seus tantos anos de vida que você vai viver nessa terra, pelo menos um dia você vai ter que fazer uma obrinha para Deus. Pelo menos aquela única coisa que você fez, Deus te guardou, Deus te segurou para você fazer somente aquela coisa que ninguém podia fazer. Igual aquela historinha que eu conto, né, irmão? Vou contar aqui para vocês de novo aquela historinha. Um homem morreu e foi para o inferno. Está lá no buracão, lá embaixo. Demônio, acabada toda. Aí ele começou a reclamar, puxa vida, não fiz nada que presta lá na terra para me vir parar nesse buraco do inferno aqui. Que é isso, meu Deus? Será que eu não fiz nada? Aí Deus falou assim, eu vou ver aqui se fez alguma coisa. Aí viu, irmão, isso é historinha para as crianças. Tá? Viu que um dia ele ia andando numa estrada e ia passando uma pequena aranha. Essa, gosta de mosquito, né? E ele ia pisar em cima da aranha. Falei, essa aqui eu não vou pisar. Então deixa ela. Pulou por cima e foi embora. Quero dizer, irmão, foi a única boa ação que ele fez não ter pisado naquela aranhinha que cata mosquitinho. Aí Deus falou, como você deixou a aranhinha viver? Olha para cima, nesse buracão aí que você está, que eu vou mandar um fio de teia de aranha para te tirar você daí. Aí ele olhou, irmão, veio descendo aquela corda, né? Na verdade, uma corda cheia de nó, né? Igual a teia de aranha. Desceu aquele fiapão. Entrou naquele buraco do inferno e foi até nele. Ele segurou, deu uma volta aqui na mão e começou a subir, irmão. Tá? Começou a subir aquela corda e foi subindo, subindo. Deus deu uma chance, não deu? Pelo menos uma coisinha boa ele fez, né? Aí quando ele tá para sair do buraco, irmão, da tampa, ele olha para baixo. Aquela fileira de gente subindo com ele. Aí ele começou. Isso aqui é só para mim, não é para vocês não. Ele começou a derrubar esse, derruba aquele, e pisa nesse. Entendeu, irmão? Ele derrubou uma meia dúzia de lá de Simão. Aí aparece logo uma mãozona com a tesourona. Você vê o que é? Uma mãozona desce na nuvem, assim, com aquela tesourona assim. Corta a corda, vai ele com todo mundo para baixo. Então, veja, irmão, Deus, falando assim, né, sibilínico, parábola, às vezes, através de uma ação sua, vai refletir em outra coisa melhor, não pior. Agora, você tem que ser sábio, né? Tem que ser sábio. Se através de você Deus vai ajudar mais alguém, amém. Não é para eu já fiz isso aqui, não vou fazer mais. Não. Tem que ser sábio. Amém? Então vamos voltar aqui, porque hoje é ceia e nós temos que tomar da ceia. Então veja, Moisés caiu por terra quando encontrou Deus na sarça. Êxodo 19:19, Deus chamou todo Israel para falar com eles. Quando Deus desceu, o monte fumegava, e fogo, e fumaça, e trovões, a terra tremia. O povo não suportou a presença de Deus. Naquele tempo, irmão, a presença de Deus desceu física. Né? O fogo, a coluna de fogo e o zumbido. Pensa numa turbina de um Boeing.
Tá? Se você ficar perto, você fica surdo. Agora, põe as 10 turbinas. Irmão, um sonido tão terrível que o povo saiu correndo, irmão. Perna para quem me tem. Ninguém suportou a presença do Todo-Poderoso. Caiu por terra, a gente caiu. E, meu Deus, foi, irmão, um desespero. Aí os anciãos chegaram em Moisés e falaram: Moisés, vamos fazer o seguinte. Fala você com Deus. E Deus fala com você e você traz para nós os ensinamentos de Deus, porque nós não suportamos a presença. Você vê, irmão? Não suporta a presença física. Por isso que lá em João, capítulo 1, fala: ninguém vê o Senhor. Nem homem nenhum viu Deus. Porque se ele vê, pá, vira pó. Tá? E como que Deus manifesta para nós? Através de uma atmosfera. Amém? Através... Você está sentindo um vento aí? É o vento do ventilador. Mas o vento, ele é vivo. Né? Você não vê o vento, mas você sente o vento. Você não vê Deus, mas você sente a presença de Deus. Amém? Você sente que Ele está aqui. Amém? Você sente a presença de Deus. O primeiro sintoma da presença de Deus é paz. Você sente paz. Você não fica apavorado. A segunda presença de Deus, irmão, dá uns arrepios. Você sente, dá arrepio. O diabo dá arrepio, dá. Mas Deus também dá arrepio. Tá? Você fica, você começa a arder o seu coração. Amém? O seu coração começa a arder por um louvor, por uma pregação, pela presença de Deus. Né? Você vê que os irmãos no caminho de Emaús falando: não ardia o nosso coração? Ele estava sentindo a presença de Deus ali. E Deus em forma humana, porque Jesus Cristo estava caminhando com eles. Depois da ressurreição. E eles não reconheceram o Senhor, porque Jesus Cristo estava praticamente jovem. Mas o que eles falaram depois? Você não notou que o nosso coração ardia? Então o coração arde. Tá bem? Se você buscar pela presença de Deus mais assiduamente, se você buscar pela presença do Senhor sozinho, você pode ficar sozinho debaixo de uma árvore, num quarto, em algum lugar, falar: Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero o Senhor aqui comigo, Pai. Você vai clamando, passa um pouquinho, irmão, você começa a sentir diferente. Amém? Porque você chama Ele. Tá? E Ele é o Deus presente em todo lugar, irmão. Deus está em todo lugar. Então, nesta noite, entra na presença de Deus. Para quê? Para você sair curado. Para você ir para casa liberto. Seja a causa, o problema que você estiver passando, a presença de Deus te faz descansar. A presença de Deus te cura. A presença de Deus te liberta. Amém? Deus entra no seu coração e começa a fazer você sentir arrepios. Começa você a sentir alguma coisa diferente. Você fala: o que está acontecendo comigo? É a presença do Senhor. Pastor, não estou conseguindo. Então é hora de orar. O profeta fala: se você não sente a presença de Deus, se põe a orar. Você está muito, muito distante de Deus. Não é Deus que está distante de você. Você já viu, irmão, quando uma pessoa está pertinho de você no mercado, no banco, em algum lugar, e ele não te vê? Em outras linguagens, parece que ele está te ignorando. Imagina Deus do teu lado, mas você está ignorando a presença dele, porque você não clama por ele, você não busca ele. Porque Deus não pode mentir, como eu disse. Ele diz: aquele que me busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate na porta, a porta se abre. Então, nesta noite, irmão, hoje é ceia. Você vai vir tomar da ceia do Senhor. Tá? Sinta a presença do Senhor no seu coração. Deixa Deus penetrar na sua alma. Tá? Leva o seu pensamento à presença de Deus. Leva o seu pensamento ao trono da majestade divina. Pela fé você pode, na sua mente,
mentalizar e ver o Todo-Poderoso, aquela coluna de fogo ali no trono, anjos de um lado, querubins do outro, os céus, eles voando ali por cima, irmão, naquele séquito, como diz Isaías, né? Aquela fumaça da glória de Deus, né, irmão? Porque ele é fogo consumidor, irmão. E eles falando, santo, santo, santo é o Senhor, amém? Digno é o Senhor. Eles falam noite e dia ali, irmãos, falando, santo, santo, santo é o Senhor. Amém? Vamos falar um pouquinho aqui? Vamos fazer igual os anjos? Vamos falar juntos? Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, digno de louvor, digno de toda honra, de toda glória. A sua presença enche os céus e a terra. Tu é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. O Senhor fez, falou a palavra falada, e o que o Senhor falou continuou a existência. Continua falando, santo, santo, santo é o Senhor. Estamos na tua presença, Pai. Ajude aqui o teu filho, ajude aqui a tua filha, ajude aqui a minha irmã, Senhor. Essa pessoa, Pai, que pensa que não sente a tua presença, faz ela sentir. Entra nesse coração, penetra nessa alma, dentro desse espírito. Senhor, tire toda coisa que incomoda, toda incredulidade, varre desse coração, varre desse interior, toda coisa, Senhor, que atrapalha, que bloqueia a tua presença. Em nome de Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Vamos finalizar, amados. O homem na presença de Deus compreende que é pecador. Paulo caiu por terra na presença do Logos, o pilar de fogo. João do Apocalipse 1,17. João, o apóstolo João, que recostava no peito de Jesus e falava, mestre, quem te há de trair? Ele poderia até ouvir o coração de Jesus bater, ele encostava assim no peito de Jesus. Mestre, quem que é o traidor? Esse mesmo João agora em Apocalipse 1,17. Ele sobe em espírito. E quando ele entra na presença de Deus, que é Cristo, não é mais aquele Cristo que estava lá na terra, né, irmãos? Que parecia um senhor de 50 anos já, né? Agora ele estava glorificado. Quando João encontra com ele, a Bíblia diz que João cai como morto. E ali Jesus levanta João de novo. João coloca ele de pé novamente. E Cristo mantém ele de pé e diz, eu fui morto e revivi. Tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, amém? Então, nesta noite, irmão, veja, esse Senhor Jesus Cristo, Ele está aqui no nosso meio, na forma do Espírito Santo, que Ele diz, eu irei e voltarei para vós. Não foi a terceira pessoa, é Ele mesmo. Ele diz, eu irei e voltarei para vós. O mundo não me verás mais, fisicamente, mas vós me vereis, porque eu vivo e estarei em vós. Você crê nisso? Você crê nisso, irmão, que Ele está em você? Então dê glória a Deus! Aleluia! Deus não pode mentir. O seu coração está batendo porque você está gozando da presença de Deus. Quantas pessoas morrem noite e dia e você está aqui nesta noite para tomar a ceia do Senhor? Quantas vezes você tem agradecido, Senhor? Obrigado pelos livramentos. Livramento de acidente, livramento de assassinato, de veneno, livramentos de perigos na rua. Quem é que te guarda? Ele diz, eu sou a tua sombra, a tua direita. Deus está do teu lado, irmão. Por favor, não ignore Ele. Não ignore Deus.
Não vire as costas para Ele. Aceite a sua presença. Eis-me aqui, Senhor. Faça igual Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpre em mim a tua palavra. Não duvida. Faça igual Maria. Amém? Entra na presença dele. Isaías disse, ai de mim, meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Isaías 6. Esse homem pios e santos reconheceram como pecadores na presença de Deus e esse mundo de ímpios quando Cristo vier. Que desculpe, meu irmão, a maioria da humanidade come, bebe, vive a sua vida podre, suja e nem sonha que Deus existe. Acha que Deus tem que sustentá-los. Mas em outra linguagem, Deus engorda o ímpio para o dia da matança. Deus engorda eles na fazenda, casa boa, dá tudo para eles, para o dia da vingança. Porque eles não reconhecem a presença de Deus. Nós não precisamos, irmão, Deus falar para nós. Você olha para o céu, olha que sol lindo, que lua maravilhosa, as nuvens, né? Olha, você reconhece a criação de Deus. O que você falou? Obrigado, Senhor. Eu creio em Ti, Pai. A natureza prega para nós. Tudo está mostrando a existência de Deus. Mas as pessoas não adoram. Não tomem no nome de Deus. Não reverencia Ele. Fica lá seus 80, 90 anos. Deus dá. Aumenta até os dias de vida na terra para ver se a pessoa arrepende dos seus pecados. Desculpe aqui o que eu vou falar. Aí na hora da morte, do CTI, quer aceitar Cristo. Quer aceitar Cristo. Agora, chegou a hora que eu preciso de Deus. Não, Deus precisou de você quando era jovem. Muitos anos atrás. Eclesiastes 12. A mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. As pessoas não preparam nem para a velhice e nem para a morte. Aí lá, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias, dos quais venho dizer, não tenho nele contentamento. Depois que está velho, que não aguenta mais nada, né? Não tem contentamento, quer até se matar. E Deus não vai impedir, não. Onde que se mata, mete bala na cabeça, corda no pescoço. Você acha que Deus vai? Não, faz isso não, a não ser que seja um filho de Deus. Se for um filho de Deus, Deus entra em cena. Você sabe que lá na Bíblia tem vários homens que pediram a morte de Deus. Ei, para com isso, rapaz. Lembra? Moisés, Jonas, Elias. Lembra? E alguns irmãos nossos aqui também já pediram a morte. Eu falei, não vou te levar agora. Eu vou levar o dia que eu quiser. Né? Então, irmão, veja. Nós, não ignore a Deus. Quando você for deitar, ore. Tá? Levanta a mão direita, você, irmão. A mão direita. Essa mão direita é a mão do poder. Tá? Abacuque diz assim, Deus veio de Temã, o santo do monte de Parã. Raios brilhantes saía da sua mão. Ali estava o esconderijo da sua força. Amém? Quando Jacó foi abençoar os filhos de José, ele colocou, pode abaixar agora, ele colocou a mão direita na cabeça do Manassés e a mão esquerda na cabeça do Efraim. O Manassés era o primogênito, o Efraim era o segundo filho. Aí quando Jacó, que tinha primogenitura, né, que ele herdou do pai dele, que ele foi passar a primogenitura para os filhos de José, a mão dele, o braço dele cruzou. A mão direita veio para a cabeça do Efraim, você vê. Por isso que eu estou falando na mão direita. Porque na mão direita está o poder da primogenitura. E aí ele orou pedindo que Deus, né, abençoasse Efraim. O Manassés deve ter ficado bem nervoso, né? Era o mais velho, né? Aí o José, no meio da oração, falou, pai, o mais velho é esse aqui, pai, o primogênito é esse aqui, pai. O senhor cruzou os braços. Jacó falou, Deus cruzou meus braços. Então a bênção veio para Efraim. Um tipo de Deus tirando a bênção do judeu
e passando para nós o ventinho. Através da cruz de Cristo. Está você feliz nesta noite? Glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Nós não era merecedor, mas Ele deu para nós a primogenitura. Nós que não era filho, foram chamados filhos de Deus. Deus que não era Deus, agora nós chamamos de nosso Deus. Então na mão direita, meu irmão, é a mão do poder. Você põe na sua cabeça e fala, Senhor, Romanos 12 diz que o Senhor renova o entendimento. Senhor, renova meu entendimento. Aqui, ó, sua mão direita, mão do poder. Nem a esquerda não, tá? A esquerda é outra coisa. Tudo é bênção. Mas essa da bênção é a mão direita. Orou lá na sua casa, antes de dormir, não sei. A hora que você for orar, Senhor, abençoa meu cérebro, minha mente. O Senhor disse que renova os entendimentos, Senhor. Orou aqui, Senhor, meu coração, Senhor, meu coração. Não deixa meu coração pecar. Ter pensamentos pecaminosos. Purifica, limpa meu coração, Senhor. Amém. Orou no seu coração, mão do poder. No ventre, abaixo do umbigo. Porque o ventre é um segundo cérebro. Amém? Se você tiver um bom intestino, você tem saúde para... Senhor, o Senhor disse em João 7:38, que aquele que crê em ti, rios de água viva brotarão do seu dentro. Ou, na outra tradução, do seu interior. Que é aqui, irmão. Amém? Então agora eu oro na minha cabeça, oro no meu coração e oro no meu ventre. Amém? Eu estou fazendo isso. Por quê? Porque, irmãos, a gente todo dia está aprendendo coisa. Todo dia você está vendo coisa. E quando você for orar para alguém, põe a mão direita sobre a cabeça da pessoa. Mesmo as irmãs, se for orar na sua casa por alguém, pode pôr a mão direita na pessoa. As mulheres podem orar? Claro, a mulher é sacerdócio junto com os irmãos. Vem o sacerdócio real, nação santa. As irmãs podem orar e pôr a mão, quando se eu estiver ruim, eu falo para minha esposa, põe a mão na minha cabeça aqui, que eu não estou bem não. Põe a mão, ora, rapaz, que fé. Pôs a mão, acabou, não tem mais nada. Entendeu? Levanta e vai embora. Acaba a tontura, acaba a dor de barriga, seja o que for. Entendeu? Por quê? Essa é a mão do poder. Essa é a mão que traz a presença de Deus. Paulo disse, eu queria levantar a minha mão, né? E orar com mãos levantadas. Amém? Então, nesta noite, irmão, a hora voou. Eu vou finalizar por aqui. Você veio no culto hoje e está na presença de Deus. Amém? E eu quero dizer uma coisa aqui para o irmão e para a irmã. No nome do Senhor Jesus Cristo. Se você não sente a presença de Deus, a partir de hoje, você vai buscar mais essa presença para que você possa sentir a presença de Deus. Nos cultos de oração aqui, irmão José orando aqui, irmão, eu fico aqui sentindo a presença de Deus, eu arrepio, eu dá vontade de falar em línguas. Eu já falei muito em línguas, irmão. Posso falar em línguas quieto, para mim mesmo e Deus, não tem problema. E nisso tem visões. Se na hora do culto de oração eu sentar numa cadeira dessa, é que eu estou na liderança, muitas vezes eu tenho que preocupar com todo mundo. Mas se eu desligar de todo mundo e ficar com os olhos fechados, eu tenho visão. Eu começo a ver coisas. Por isso que o culto de oração é bom. O Espírito Santo te dá visões. Você começa a ver coisas. Vamos ficar de pé? Glória, santo é Senhor. Se o justo dificilmente é salvo, onde aparece o ímpio pecador? Que fará para aqueles que não confessam seus pecados? Os adolescentes de coração endurecido, que pensam que sabem mais de Deus, e os que querem anular a Bíblia, que será deles? Então, irmãos, Deus continua presente. Amém? Nós vamos agora ter 1 minuto de oração. Esse minuto de oração é de confissão, tá? Além de eu orar, eu vou orar para mim, porque eu sou o mais errante daqui.
tá? Para ministrar o pão e o vinho. Vou orar pedindo para Deus me perdoar, minhas falhas, meus erros, para consagrar o pão e o vinho. E você que vai tomar, o irmão ou irmã que vai tomar, a palavra lá onde lemos, né? Examine-se o homem a si mesmo. Você tem que examinar você. Você tem falha? Você brigou com alguém? Se brigou, tem que reconciliar, irmão. Acerta. Ah, é pecado. Então peça perdão a Deus. Ah, o meu problema é geral, todo mundo está sabendo. Então você tem que vir aqui na frente e confessar aqui na frente e falar, igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo, está no jornal, todo mundo sabe da minha vida e eu quero limpar isso. Então a igreja me perdoa? A igreja vai perdoar, irmão. O que ligar na terra é ligado lá no céu. Amém? Então nessa noite você, irmão, irmã, vai orar e vai falar, Senhor, eu vou tomar da ceia consagrada. Me perdoa, Senhor. Não deixa eu tomar ceia indignamente. Examine-se o homem, examinar você, não o vizinho. Tá? Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, grande Jeová Shammah, o Deus presente. No nome de Jesus Cristo, quando o Senhor esteve aqui na terra, Pai, o Senhor ministrou a ceia do Senhor. E aqui nesta noite nós estamos na sequência, Pai, da ceia do Senhor, que o Senhor diz, fazer isto em minha memória, em minha lembrança. E nós vamos chegar diante da tua mesa, Pai, comer do pão, beber do vinho, lavar os nossos pés, e precisamos de estar santificados. Precisamos estar perdoados. Então eu peço, Pai, no nome de Jesus Cristo, pelo sangue do Calvário, que o Senhor perdoa a minha pessoa. Me perdoa, Senhor, que eu sou errante, sou falho. Não cheguei à perfeição ainda, Pai, mas estou militando, lutando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Perdoa meu irmão, perdoa minha irmã, faça-o digno de chegar na mesa do Senhor, comer do pão, beber do vinho, lavar seus pés. Santifique esta congregação, santifique o meu irmão e minha irmã. Não deixe nenhum aqui, Pai, tomar ceia indignamente, mas que eles possam tomar perdoado. Eu peço o perdão, Pai, por mim e por todos aqui. Em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, aqui está o pão asmo, feito de água e farinha. É um pão bem pobre, feito no deserto. Daí fogo, né? Então, depois de orado, deixará de ser o simples pão asmo. Pão asmo quer dizer puro, sem azeite, sem sal, sem tempero, só água, que representa o Espírito, farinha, que representa a palavra, e fogo, que representa o Espírito. É esse pão que você vai comer um pedacinho e tomar um gole do vinho, vinho mesmo, da uva, que representa o sangue. Então, todos nós vamos consagrar esse pão e depois o vinho. Levante as mãos para cá. Deus Todo-Poderoso, grande, Todo-Poderoso El Shaddai, o grande Emanuel, Melquisedeque, Deus Todo-Poderoso. Quando o Senhor estava na pessoa de Jesus Cristo, ali, na noite da traição, o Senhor tomou o pão asmo, tendo dado graças, deu aos apóstolos, dizendo, é a minha carne que é partida por vós. Cada irmão e irmã que comer deste pão asmo, ficará estimulado, curado, libertado, transformado, vivificado, para viver uma vida digna do Evangelho. Como igreja do Deus vivo, ministro da palavra, consagramos e santificamos o pão asmo, em nome do Senhor Jesus Cristo,
para a tua glória. Amém. Vamos orar, amados, agora pelo vinho. Amém? Cristo fez primeiro pelo pão, depois pelo vinho. E Paulo falou que nós temos que fazer igual. Levante as mãos direita para cá. Todas as mãos. Deus Todo-Poderoso. Grande é o teu poder por toda a eternidade. Quando o Senhor disse lá em Gênesis, haja luz, a luz apareceu. E estamos na tua presença nesta noite, Pai. A presença majestosa do Senhor. Pai, na noite da traição, quando o Senhor estava em carne humana, o Senhor tomou o cálice com vinho, tendo dado graças, deu aos apóstolos, dizendo, esse vinho, esse cálice, é o Novo Testamento no meu sangue. É o Novo Testamento, é o pacto feito agora com a Igreja de Cristo. Cada irmão e irmã que beber deste vinho, que representa o sangue de Jesus Cristo, ficará estimulado, curado, libertado, transformado, para viver uma vida digna do Evangelho. Como Igreja do Deus vivo, ministro da palavra, consagramos e santificamos o vinho e esses cálicezinhos aqui, Pai. Todos consagramos e santificamos em nome de Jesus Cristo para a tua glória. Amém. Amém. Está orado no pão e no vinho. Agora vamos para a terceira parte, irmão, porque são 3 coisas naturais que nós somos obrigados a fazer. O batismo, quando você entra na água, tem que molhar o corpo. A ceia do Senhor, você tem que comer um pedacinho e beber o vinho. E o lavamento de pés. Vamos ler São João 13:4. Irmão, não cansei ainda, viu? 25 anos lendo isso aqui, não cansei ainda. O dia que eu cansar, outro toma o meu lugar. São João 13:4 diz, levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés. Pois no mais, todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia quem havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou seus vestidos, assentou-se outra vez à mesa. Disse-lhe, entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, passai vos também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Tá aí, irmão. Tem que obedecer em tudo, né, irmão? No batismo, na ceia e no lava-pés. Pode se assentar, amados?